Vamos agora ver o que significa a notação small o, certo? O small o é um limite assintótico superior não restrito. Isso quer dizer que ele tem algo bem parecido com o big O, em que eu pego a função g de n e multiplico por uma constante e ela tem que limitar a função f de n por cima. Entretanto, a função f de n jamais pode igualar a função g. Ok? Essa é a grande diferença para o big O. O big O, f de n pode atingir g de n, tá? Mas no small o não pode. Matematicamente, isso é escrito aqui. F de n é uma função positiva que vai estar limitada por cima sem poder se igualar a g de n multiplicado por uma constante. Então, quando isso acontece, nós dizemos que g de n é um limite superior para f de n, ou que f de n cresce mais lentamente do que g de n, ok? E g de n é um limite superior assintótico não restrito, porque f de n não pode se igualar a ele, ok? Então, qual seria aí o limite superior, ou estritamente superior, para essas funções daqui? Aqui eu tenho uma função constante, aqui eu tenho uma função quadrática, uma função assétima, tá? Notem que os termos de maior peso da função estão destacados, ok? Então, se eu quero limites superiores, eu tenho que pegar funções que estão acima e que não podem se igualar, tá? Então, quem seriam essas funções? Aqui para a função constante, o small o seria aqui uma função imediatamente maior do que a função constante, certo? Log de n, por exemplo, de log de n para cima, todos seriam limite superior. Para n ao quadrado, certo? Eu quero n ao quadrado multiplicado por log de n, por exemplo, seria um limite superior, estritamente superior, tá? Ou qualquer coisa acima dele. Para n a sétima log de n ou maior. Para n log de n ao quadrado já seria um limite superior, qualquer coisa acima de n ao quadrado também seria, tá? Aqui n ao cubo log de n na quarta, n na quinta, n na sexta, seja lá o que for, tá? E aqui n log ao quadrado de n, certo? Seria já uma função superior, um limite superior, certo? N ao quadrado também seria um outro limite superior, que um polinômio de grau 2, ele é uma função maior do que log ao quadrado, tá? E por aí vai, minha gente. Então é esse o sentimento, tá? Vamos ver esses exemplos agora. A função linear é um limite estritamente superior para log de n? Sim, ela vai estar sempre acima de uma logarítmica. Ela é um limite superior ou igual? Também é. Tá? A função log de n é um limite superior para log de n? Sim. Tá? Ela é um limite estritamente superior para log de n? Não, porque ela não vai estar acima de log de n. Tá? Então é só essa diferença sutil entre o big O e o small o. Ok? Vamos falar agora também da notação small ômega, que é a versão mais simples da notação big ômega. Então, as duas funções f de n e g de n estão aqui, tá? Nós pegamos g de n multiplicada por uma constante e limitamos f de n por baixo, onde, a partir de determinado valor, f de n vai estar sempre acima de g de n, sem poder tocar g de n, ok? E isso é descrito aqui por essa inequação, certo? G de n multiplicado por uma constante é sempre positiva, mas menor, estritamente menor do que f de n. Então, g de n é um limite inferior, estritamente inferior para f de n, tá? Se isso daí acontece. Então, a mesma coisa é dizer que f de n ela cresce mais rapidamente do que g de n, ok? E g de n é um limite assintótico inferior assintótico não restrito para f de n, ou estritamente menor do que f de n, ok? Vamos analisar aqui essas funções aqui abaixo, tá? Nós temos aqui uma função constante e queremos calcular o ômega delas, tá? Notem que já estão destacados aqui os termos que vão ditar a classe de complexidade dessas funções, tá? Então a gente pode olhar para eles e a partir daí pegar qualquer função que esteja abaixo, que nós queremos limite estritamente inferior. Então nós temos aqui, para a função constante,
nós não temos um ômega, porque não existe função que esteja estritamente abaixo da função constante. Para a função quadrática, qualquer uma, n log de n até chegar à constante, função abaixo, certo? Abaixo de n ao quadrado, seria um limite estritamente inferior, tá? Para funções polinômio de grau 7, qualquer função abaixo, aqui n6 log de n para baixo, também seria. Para a função n log de n, posso ter log de n, certo? Até chegar aqui é ômega de 1, a função constante também, seria um limite inferior. Para funções n ao cubo, qualquer função abaixo de n ao cubo seria um limite inferior, e para log ao quadrado, qualquer função abaixo de log ao quadrado também seria um limite inferior. Tá? Vamos então responder a essas questões aqui. N é um limite inferior para log de n? Não, porque n é uma função que lá no infinito ela vai estar sempre acima de log de n. Tá? A função constante é um limite inferior para log de n? Sim, certo? Estritamente inferior. Tá? A função exponencial é um limite estritamente inferior para n ao quadrado? Não. Essa função daqui linear, ela é um limite inferior para outra função linear. Limite inferior, lembrando que pode ser igual, tá certo? No caso do big ômega. Então isso daqui é válido. E aqui, essa função daqui linear é um limite estritamente inferior para outra função linear? Não, porque ela não está estritamente abaixo, tá? Então aí nós temos aí a resposta para essas questões simples. Agora, uma vez que aprendemos a falar de notação assintótica, fica mais fácil compreender o conceito de classes de funções, porque a notação assintótica permite revelar ou olhar para as funções quando n é muito grande. E aí cada função ela vai ser caracterizada por uma curva específica que se diferencia de outra de forma mais fácil, mais destacada, quando o n tende para o infinito. Tá? Aqui são exemplos de algumas funções: função constante, função linear, função quadrática, função log de n e função exponencial. Tá? Notem aqui nesse gráfico, porque poucos pontos estão representados, mas nós temos aqui de laranja a exponencial, que tocou aqui a quadrática, e para outros valores, essa exponencial iria ficar acima da quadrática. Aqui nós temos a função linear, nós temos a função logarítmica aqui em verde e a função constante aqui em azul. Tá? Cada função vai ter sua taxa de crescimento quando esse n vai crescer. Ok? Pois bem, se nós tivéssemos funções não convencionais e quiséssemos localizar nesse gráfico daqui para fazer um estudo comparativo, tá? Nós temos aqui a função log de n, temos a função n log de n e a função raiz quadrada, tá? Se a gente fosse pegar e plotar essas funções, como é que elas apareceriam aí? Acima de quem, abaixo de quem? Vamos dar um zoom, certo? Reduzir um pouco esse gráfico para poder essa diferença aparecer melhor, tá? Aqui está a função aqui quadrática, está a função exponencial, que quando começar a crescer ela vai passar a quadrática. Aqui nós temos a função linear, aqui a função constante e em verde aqui nós temos a log de n. Olha aqui onde vai estar a log de n. Ó. É uma função, certo? Que nós pegamos a logarítmica, que é essa curva em verde, tá? E nós tiramos o log, aplicamos o logaritmo a ela ainda, então ela é bem menor ainda. É uma função de complexidade super baixa e desejável em algoritmos, tá? A função raiz quadrada, ela é aqui, ó, ela começa aqui, esse tracejado em azul claro, e vai mais ou menos seguindo a função logarítmica, tá? Existe uma diferença quando n vai para o infinito entre essas duas funções, tá? Mas para a gente compreender essa diferença, nós precisaríamos recorrer a um artifício matemático que vocês devem ter visto aí em cálculo diferencial, que é a regra de L'Hopital, tá? Mas está fora do escopo do nosso curso e a gente não vai mostrar não, mas existe sim uma diferença, apesar de ela aparecer aqui até esse valor, serem funções bem equivalentes, tá?
Aqui a função n log de n é de se esperar que ela seja maior do que uma função linear, tá certo? Você tem n, que é uma linear, multiplicada por um fator que também depende de n, tá? Então, só para vocês terem uma ideia dessas funções. E aqui, se nós pegamos essas funções e fazemos variar o n, para ter uma ideia, olhando para essa tabela, de como complexidade é importante. Imagine, para um n, n sendo igual a 100, nós conseguimos até mensurar a complexidade dessas funções daqui, o valor que elas iriam produzir, tá certo? Entretanto, quando a gente começa a aumentar o n para algumas funções, principalmente para exponencial, isso começa a perder o sentido, porque vai produzir um número tão grande que a gente não está acostumado aqui a estar calculando ou representando esse número. Certo? Se isso daí for pensado em termos de instruções para serem executadas em um computador, tá? Você teria aí um tempo aí absurdamente grande que não vale a pena esperar. Então isso é importante para você compreender, né, o limite do que é tratável e do que é intratável em computação. Notem que uma função quadrática ela já tem um aumento aqui muito grande quando o n vai crescendo, certo? A função linear mesmo, por exemplo, quando o n for 10 a nona, ela vai ter da ordem de 10 a nona instruções, mas vejam a logarítmica. Com 9 instruções sendo executadas apenas, tá, eu resolvo o meu problema se eu tenho um algoritmo em log de n. Então essa diferença daqui ela é muito significativa para entradas grandes, ok? Vamos voltar ao problema de calcular números primos. Aqui na esquerda, eu tenho um algoritmo para calcular número primo que nada mais faz do que varrer, né? Na realidade não varrer, mas produzir, tentar procurar um divisor do número, certo? Variando de 2 até o número. Se ele encontrar um divisor, o número não é primo, tá certo? Esse outro algoritmo à direita faz a mesma coisa, só que varia o i do 2 até a metade. Se eu não encontro um divisor até a metade, obviamente não preciso procurar na outra metade acima, tá certo? Que eu não vou encontrar também um divisor, ok? Então, esses algoritmos daqui, tá? Vamos ver quem é que tem mais complexidade. Aqui, nós conseguimos calcular que a quantidade de iterações vai ser em torno de n. Tá? E aqui nós calculamos a quantidade de iterações que vai ser em torno de n ao quadrado. O resto, tudinho nesses algoritmos é constante. Tá? Então nós temos um algoritmo aqui que seria n e outro algoritmo aqui que seria n sobre 2. Ou seja, n e n sobre 2. N sobre 2, minha gente, nada mais é do que uma constante meio multiplicado por n, mas continua sendo um polinômio de grau 2. Tá? Que quando esse n vai lá para o infinito, essas duas curvas praticamente são a mesma, tá certo? Então, esses algoritmos, do ponto de vista de análise assintótica, eles têm a mesma complexidade, ok? Sensivelmente, esse daqui é um pouco melhor. Por isso que a gente diz que esse algoritmo pode ter uma otimização por um fator constante, mas pertence à mesma classe de complexidade que o outro. Vamos agora tentar situar o small o e o small ômega, certo? Com os demais simbologia da notação assintótica, tá? Então nós já vimos que o limite inferior, limite superior, quando fazemos a interseção, nós temos o θ. Mas e aí, quem são as funções que são estritamente maior e as funções que são estritamente menor? Né? Nós pintaríamos aqui exatamente como subconjunto, certo? O subconjunto das funções maiores ou igual, certo? Contém as funções que são estritamente maiores. E as funções menores ou igual, tá? Contém as funções que são estritamente menores. Tá? Entretanto, se eu pegar aqui as funções estritamente menores, fizer a interseção com as estritamente maiores, eu tenho as que são da mesma classe de complexidade, ou seja, o θ. Mas aqui, se eu fizer a interseção do small ômega com o small o, tá? Eu não vou ter nenhuma função. Isso aqui vai me produzir um conjunto vazio. Ok, minha gente? Então, aqui eu tenho uma relação de subconjunto, tá? Entre o ômega, o small ômega e o big ômega, o small o e o big o, tá certo? E aqui a interseção entre o small ômega e o small o é, obviamente, vazia, ok?
Vamos tentar entender aqui em termos de gráfico. Suponha que eu tenho o f de n e eu quero calcular o θ, o big O, o ômega, o small o e o small ômega para o f de n. Então o θ, tá, vai me produzir exatamente, certo? Uma função que também é linear, tá certo? É uma função que limita por cima e limita por baixo, que tem a mesma classe de complexidade, certo? Qualquer função linear vai ser da classe de complexidade de uma função linear, tá? Já o big O, tá certo? Vai ser tudo que está acima que também toca essa região que tem a mesma complexidade, tá? E o big ômega vai ser tudo que está abaixo que também toca essa região da função, tá? Já o small o e o small ômega é diferente. O small o está acima, não chega a tocar. E o small ômega está abaixo e não chega a tocar. Tá? Então, isso daqui é um gráfico que mostra um bom panorama, uma visão panorâmica de como esses símbolos da notação assintótica se relacionam entre si.